Pai do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que pode abaixar o meu microfone, está um pouquinho alto. Mas você está abençoado por Jesus? Amém? A gente se reunir acaba se tornando um hábito. Porque os discípulos disseram para Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Então, o que eu vou fazer em casa uma hora dessa, se eu estou livre para reunir com os irmãos? Eu vou para a casa do Senhor reunir com os irmãos, amém? Isso é muito bom, a gente poder se reunir. E alguns irmãos ainda precisam de entender que a pandemia não está daquele jeito de antes, né? Pode sair de casa, pode vir ao culto. Na igreja não tem pandemia. Tem a presença do Senhor aqui conosco. Amém, queridos? Amém? Essa semana toda, nas últimas semanas, Deus tem falado conosco. Nas palavras que têm sido ditas aqui, né? A Flávia falou numa quinta-feira sobre a importância que é a palavra de Deus para nós. Como que nós necessitamos da palavra, precisamos ler a palavra, viver a palavra, né? Estudar a palavra, pregar a palavra e viver essa palavra. Porque a palavra do Senhor é que nos protege, que nos livra, é ela que nos limpa, é ela que nos renova. A palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a renovação vem? Pela palavra, ouvindo a palavra, pregando a palavra, lendo a palavra, né? A pastora Nilza ministrou no domingo passado, acho que foi domingo passado, a respeito do temor do Senhor, né? Dos milagres do Senhor, do sobrenatural de Deus. Ela testemunhou alguns milagres que aconteceram na família dela, através da mãe dela, né? Então a gente vê que Deus é um Deus de milagre, e é muito importante isso. A pastora Glaucia ministrou nesse domingo passado agora, a importância de você estar firmado em Jesus, né? Jesus é a palavra. Então a gente está vendo que Deus está falando conosco. Eu ministrei também sobre a importância da presença de Deus em nossas vidas, que só vem através do temor de Deus em nosso coração. Se não tivermos no temor do Senhor, a presença de Deus não vem. Eu ministrei, mencionei um texto em que os israelitas foram para uma guerra sem a presença de Deus e perderam. Eles acharam que se buscasse a arca e levasse para a guerra, eles iam ganhar a guerra. Eles perderam a guerra e a arca foi levada, porque não tinha temor no coração deles. Mas quando eles se arrependeram, fizeram um concerto com Deus, tiraram os ídolos, tiraram toda a sujeira que eles carregavam durante aquele tempo todo, Deus perdoou os pecados deles, eles foram para a guerra e Deus deu a vitória. Então o temor do Senhor traz vitória em nossa vida. O temor do Senhor traz paz, traz a presença de Deus, né? Eu queria falar nessa noite um pouquinho também sobre um texto conhecido, mas é um chamado de Deus para mim e para você, para ir no profundo de Deus. E mais no Senhor. Nós estamos caminhando no Senhor, mas a impressão que eu tenho, eu principalmente, acho que podia ir mais fundo, podia ir mais na presença do Senhor. E Deus chamou o profeta e mostrou algumas diretrizes para ele poder entender o que Deus queria falar. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47, né? Nós vamos ficar em 3 versículos só. Capítulo 47 do livro de Ezequiel, quando Deus chama, né? Diz a palavra aqui: depois disto, um homem me fez voltar à entrada do templo, Ezequiel dizendo isto, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa se dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito.
Então dali saíam águas de todo lado, da presença de Deus ali naquele rio saía, fluía água. É o que ele vai ver logo mais na frente, né? Então saiu aquele homem para o oriente e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Depois ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Depois mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então a gente vê aqui um texto e ele recebeu essa visão e Deus mostrou para ele algumas coisas, e também a gente quer ver o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite, né? Então vamos ver aqui Ezequiel no capítulo 3, nessa parte que ele fala assim, olha, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Vamos deduzir aqui, então, se ele entendeu que a água dava pelos tornozelos, ele estava andando ali com a água nos tornozelos, né? É interessante porque muitas vezes, às vezes a gente está fazendo muito calor e tem a água ali, a gente quer molhar só os pés, aí a gente tira o sapato, tira a meia, e vão caminhar sobre as águas molham o pé e já refresca, já está bom isso aí, né? Já refrescou, graças, nossa, que calor, não posso tirar a roupa, mas pelo menos os pés eu vou molhar. Eu lembro que nós estávamos vindo de Gramado em janeiro, e nós demos uma paradinha na praia em Santa Catarina, todo mundo de roupa, né, de bermuda, mas pelo menos o tênis eu tirei do pé e andei na água da praia ali, com a água nos calcanhar, né? É gostoso isso aí. A gente vê que muitas vezes as pessoas vão numa piscina, num lugar, num clube, e tem piscinas para adultos e crianças, e às vezes as pessoas vão na piscina de criança e ficam andando ali naquela piscina, mas não querem estar na piscina profunda. Isso é coisa natural das pessoas, né? Agora, se a gente trouxer isso, porque Deus está querendo mostrar para mim e para você, é que muitas vezes a gente está vivendo no rio de Deus, no sobrenatural de Deus, muito superficialmente. A gente se contenta só de andar um pouquinho na presença de Deus, na água de Deus ali, a gente se contenta muitas vezes só com a salvação, e nada mais. Está tudo bem assim? Estou satisfeito, eu estou na igreja e está tudo bem, e eu estou sentindo o frescor da presença de Deus ali, refresquei só, e está tudo bem isso aí. Olha, irmãos, isso aí é uma vida cristã muito superficial, porque Deus está nos chamando, nós vamos ver nessa, Deus está nos chamando para algo mais profundo com Ele. Amém, gente? Então você pode prestar atenção, às vezes as pessoas se acostumam a uma vida cristã de estar em contato com a palavra, em contato com irmãos, mas não quer mais que aquilo, aceitei Jesus, tenha salvação e está bom. Não. Fala assim, Deus quer muito mais para mim e para você. Porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que Ele tem chamado para servir a Ele. Então, para a gente desfrutar disso, nós temos que tirar o pé da água, meu irmão, nós temos que caminhar mais um pouquinho, amém? Olha só, aí depois ele continua dizendo assim, no versículo 4, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Então, o nível de água agora, já dá para você andar na água. A gente lembra que às vezes quando a gente vai em Caldas Novas, tem um córrego de água lá dentro do clube lá, e você anda com água no joelho ou na cintura, mas você não consegue correr, é só andar. Então você anda, e você quer correr, água que você não tem jeito de correr, você só anda, você só caminha. Então ele está mostrando aqui, água que me davam pelos joelhos, ou até na cintura, então a gente pode andar. E muitas vezes a gente conforma em estar só andando, só caminhando na vida cristã. Eu não perco culto, eu não perco reunião, e estou lá participando, estou me envolvendo, mas é só isso também. Não quero ir mais profundo, não quero molhar mais do que isso, não. Mas Deus está querendo o quê? Nos levar para o profundo. Fala assim, Deus quer me levar,
está me chamando para o profundo, para o sobrenatural do Espírito Santo, irmãos. Então você vê que a vida cristã, ela pode ser vivida andando só, na fé, né? Andando e vivendo e aceitando as coisas, e vivendo a sua vida natural, e deixando do jeito que está. Não se envolve com nada. E você pode também se envolver a ponto de não perder reunião, não perde reunião, participa das reuniões, se envolve nas reuniões, né? Mas não vai mais que isso não, é só isso aí. Ou seja, você pode andar, você está andando, você está ouvindo a palavra, a gente crê que está ouvindo a palavra e está crescendo na fé. Então, a vida cristã, Deus está nos chamando ainda para algo mais, Ele está mostrando para o profeta aqui, né? Então a água dava nos joelhos, águas que não se podia andar, só isso, né? Mas Deus não quer que a gente fique se contente só em ficar andando, seguindo a procissão, usando esse termo, seguindo, caminhando junto. Não, Deus não quer só isso não, Deus quer mais, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente não pode conformar, e nós estamos vivendo um tempo, irmão, de conformismo, sim ou não? Conformismo. As pessoas se conformaram, se acomodaram na fé, sabe? Acha que está bom desse jeito, não preciso mais do que isso, não preciso de me envolver. Quantas pessoas eram envolvidas na obra do Senhor e hoje estão só andando? Alguns andam só nas águas, batendo água nos calcanhares, outros estão caminhando, assiste reunião, mas não se envolve, não ouve o toque da trombeta. Não é assim que Neemias falou? Olha, quando tocar a trombeta em certo lugar, corre todo mundo para lá, que nós vamos pelejar junto e Deus vai nos dar a vitória. É isso que acontecia. Então, estamos caminhando, tá bom, estou ouvindo a palavra, estou participando, estou me envolvendo, mas Deus está querendo mais, porque Deus conhece o nosso coração e sabe que a gente tem um espírito de comodismo. Eu me acomodo, você se acomoda, e Deus não está satisfeito com isso. Ele está mostrando algo aqui, tem um rio de Deus, Deus quer que a gente chegue do outro lado, na outra margem, e para chegar na outra margem, Ele está nos mostrando algumas coisas aqui. Então olha aqui, continuando no 47 verso 4, na segunda parte, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, né? Então muitos gostam de nadar onde dá pé, eu sou um. Se eu estou na piscina, a água bateu aqui, eu nado aqui, se passou daqui, eu só nado aqui, ou você não é assim também? A gente nada onde dá pé, onde eu tenho domínio, eu tenho controle da situação. Então ele está mostrando algo aqui, que no rio de Deus, não é que a gente precisa de ter o controle, o domínio da situação, confia no Senhor e deixa Deus te guiar, amém? Então, nesse rio, água que dá nos lombos, água que dá até por aqui, eu posso nadar, mas eu tenho certeza que se eu parar de nadar, eu vou pôr o pé no chão, eu não vou afundar. Ou seja, eu tenho certeza de que o que eu estou fazendo, sabe, não vai dar errado. Eu estou confiando em mim mesmo. Eu confio na minha força, eu confio nas minhas ideias, nos meus projetos, na minha situação. Eu sei que eu estou fazendo algo e que não vai dar errado, porque eu estou confiando em mim. Eu deixo de confiar no Senhor, eu não consigo dar um passo de fé e ir no fundo, porque se eu for no fundo eu vou me afogar, não. Se eu for no fundo, é porque Deus vai me sustentar e Ele vai me conduzir. Estou falando no mundo espiritual. Não vá nadar na parte funda se você não sabe nadar direito, você vai afundar. Mas nós estamos falando agora no mundo espiritual. Vamos nadar no rio de Deus, irmãos. Vamos confiar mais no Senhor. Quantos projetos, quantas coisas a gente já podia ter conquistado se a gente confiasse mais no Senhor. Se a gente acreditasse mais na palavra, no chamado do Senhor, a gente cresce mais na oração, a gente pediria oração, a gente aceitaria a oração, não é? A gente oraria mais. Então ele chegou nesse ponto aqui, e ele falou, né, águas que davam nos lombos. Então a firmeza é, eu só vou até onde eu posso ir, e daqui para frente eu não me envolvo, eu não quero entrar nesse caminho, nesse lado eu não vou não, eu não vou entrar,
prefiro ficar no natural. Não quero entrar no espiritual. Tem gente que é assim. Mas ele continua dizendo, nós lemos lá no 47, verso 5, agora as águas tinham crescido. E ele estava conduzindo o profeta ali. As águas tinham crescido, águas que só se devia passar a nado. O rio pelo qual não se podia passar. E agora, pastor? Se o rio não pode passar, como é que a gente entra nele? No natural, você não entra no rio de Deus, não. Você quebra a cara. Amém, gente? No natural, não entra no rio de Deus, dando uma de espiritual e que você vai conseguir, não. Entre na unção do Espírito Santo, nas asas do Espírito, entra no mover do Espírito, na onda de Deus, confia nele, Deus vai te conduzir. Deus quer nos levar na onde, irmãos? Do outro lado da margem. Porque do outro lado da margem estão os propósitos, estão os alvos a serem alcançados, estão as promessas de Deus, estão os desafios, estão aquilo que nós estamos buscando no Senhor, é do lado de lá, é alvo, é onde nós queremos chegar. Por isso que Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanços para que as que diante de mim estão, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que avançar nesse rio de Deus. O chamado para mim e para você, irmãos, é não nos acomodarmos, é não ficarmos acomodados. Vamos crer que o sobrenatural de Deus está aí, vai acontecer. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de promessas, Deus é Deus de, de posicionamento, posicionamos nele. Deus é Deus de pacto, de aliança, Deus de compromisso. Se nós firmarmos nele e acreditarmos e entregarmos a ele os nossos sonhos, a palavra diz, entrega ao Senhor o teu caminho e o mais ele fará. Então vamos entregar ao Senhor o resto de vida que nos resta. Eu falo para os velhinhos, né? Para mim, né? Para mim, estou ficando velhinho, eu tenho um restante de vida. Você, na lógica, vai viver mais que eu nesse milênio. Mas olha só, esse tempo de vida que você tem pela frente, não importa, porque o amanhã pertence a Deus. Então entrega o amanhã para o Senhor, entrega a sua vida para o Senhor, entra no rio de Deus, entra pela fé. Rio de Deus é fé, é sobrenatural do Senhor, é a gente tirar o pé do chão, de confiar no nosso apoio. Para maldito o homem que confia no homem, e faz do seu braço mortal a sua força. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Chegar do outro lado é lançar fora o medo de não dar certo, o medo de que tudo vai dar errado. Não, confia no Senhor. Você tem a promessa, você tem a direção de Deus, confia nele. Entra pelo caminho do Senhor, deixa Deus te conduzir. Não se acomode. Não se acomode, não ache que porque você está nadando e está no controle, você está no domínio. Não, preste atenção, tira o pé do chão. Se você não achar apoio no chão, confia no Senhor, Ele está te conduzindo, Ele está te carregando nesse mar da vida, nessa situação. Deus está conosco a cada dia da nossa vida. O que nós não podemos fazer, irmãos, é perder a fé no Senhor. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Temos um desafio pela frente, vamos entrar juntos nesse rio e nadar juntos, irmãos. Temos que estar juntos no rio de Deus, porque o sobrenatural de Deus, a onda do Espírito Santo é que vai nos levar. Ele disse aqui, rio que não se podia nadar. Claro, no natural a gente não consegue atravessar, entrar no rio de Deus, chegar do outro lado. É só pelo Espírito. A palavra diz, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Amém, queridos? Receba essa palavra, chamado de Deus. Vamos para o profundo, vamos para o rio de Deus nessa noite. Vamos voltar a acreditar mais no Senhor. Saber que Deus é Deus do impossível, e Ele pode nos dar a vitória.
Agora preste atenção, o Senhor disse que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos e nem os nossos caminhos, os caminhos dele. Então nós temos que entender que muitas vezes o caminho que nós estamos tomando não vai nos levar no rio de Deus, não vai nos levar na presença dele, mas se a gente está no caminho do Senhor, ele vai nos levar do outro lado e vamos levantar a bandeira da vitória em nome de Jesus, aleluia, a bandeira da vitória, amém, queridos? O ano está terminando o ano, mas tem uma bandeira para ser levantada esse ano ainda, a bandeira da vitória, na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, na sua saúde, no seu projeto, essa bandeira você vai levantar pela fé, mas entre no rio de Deus, confia no Senhor, entrega a Ele os seus desígnios, e eles serão todos estabelecidos, diz a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, vamos cantar um cântico, sabe, que existe um rio de Deus, e nós vamos entrar por esse rio, vamos voltar a esse rio. Muitos estão distantes do rio de Deus, muitos se afastaram, não estão nem na margem, não estão nem andando nas águas mais, né? Mas volta para o rio de Deus, entra nele, começa devagarzinho, pela fé, você recebe Jesus no coração e você está crescendo nesse rio. À medida que você caminha com Jesus, a água vai subindo, a água vai subindo, a água vai subindo, aí a gente começa a receber revelações de Deus, e a água está subindo, a gente está sentindo algo diferente, a água está subindo, a água de Deus está subindo, e nós estamos desfrutando dessa vida em abundância no rio de Deus, porque a água está subindo, e nós estamos nela. Quando a gente menos espera, nós estamos nadando nas profundezas de Deus, aleluia, e as profundezas de Deus é o chamado de Deus para mim e para você. Vamos entrar nas profundezas de Deus, diz o Senhor, aleluia, entra na minha presença, diz o Senhor, desfrute da minha presença, entra no meu rio, minhas mãos te sustentarão, eu tenho te amparado, te sustentado, eu tenho te guiado, eu tenho te livrado e você não tem percebido, eu estou contigo, eu te guardo, eu te protejo, eu te livro, porque eu te amo, diz o Senhor, aleluia. Vamos entrar nesse rio, vamos ouvir o chamado, vamos ouvir o chamado do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Deus te conduzir no rio dele, aleluia, aleluia.